Bom, terceira e última aula da série A Justiça Revolucionária. Nas duas primeiras aulas a gente buscou traçar um panorama histórico, né, sobre o desenvolvimento do direito moderno, né, até os dias atuais, que é justamente a ascensão de um Estado de Direito ou Império da Lei, para depois, durante um breve momento, um Estado Social de Direito, até eclodir após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Democrático de Direito. E tentamos mostrar como isto favoreceu, né, uma via de mão dupla, favoreceu a possibilidade da ascensão de uma juristocracia, né, no sentido de um poder quase que soberano do judiciário, né, do poder judiciário dentro dos esquemas de três poderes, poder quase soberano, que de certa maneira a gente entende que seja um fenômeno, né, planejado no sentido de que as forças que existem hoje no mundo já há algum tempo, né, a ação de certos agentes que nós costumamos às vezes entender como agentes ocultos da história, podem estar instrumentalizando esse tipo de manobra na questão política para que os seus fins sejam efetivamente aplicados. Então, a gente comentou bem assim de forma sintética, né, como é o nosso intuito aqui da nossa série, sempre comentar, né, grandes períodos de tempo, às vezes condensando diversos eventos e atores dentro de uma visão, né, vamos dizer, mais ou menos integrada, para que facilite aquele que queira compreender o processo, pelo menos facilite no sentido de captar uma forma inteligível desse processo, certo? Para depois, né, caso venha a ser o interesse do aluno ou da pessoa, poder tentar esmiuçar um pouco mais a questão, procurando justamente nas fontes os detalhes que compõem, né, essa visão sintética que a gente tenta dar. E para tal, eu achei importante, como conclusão dessa série, falar sobre os aspectos religiosos, entre aspas, né, da justiça revolucionária, deste fenômeno, certo? E para isso a gente precisa, de certa forma, comentar alguma coisa sobre a origem, né, das ideias e valores que permeiam esse direito moderno, certo? O direito moderno, na verdade, ele nasce, né, de uma decomposição, né? Ele nasce de uma decomposição, de um esfacelamento, né, justamente de uma ordem anterior, ou seja, a ordem clássica, né, que nós encontrávamos mais ou menos ali no período medieval. No período medieval, nesse tipo de ordem, né, de direito, a lei, a moral, a religião estavam meio que vinculadas dentro do mesmo fenômeno, certo? Então não tinha uma separação radical entre essas três coisas, certo? Havia uma distinção, mas não havia uma separação radical, certo? E na medida que nascem novos problemas para a civilização ocidental, esse vínculo entre lei, moral e religião começa a se desfazer, né? Dentre esses problemas, nós podemos citar aqui alguns, por exemplo, os principais, né, como a descoberta do Novo Mundo, né, as próprias guerras religiosas, a nova economia mais monetizada, etc., que se encontrou aí na época, a própria consolidação dos Estados nacionais, quer dizer, todos esses fatores, eles contribuíram para que o direito fosse revisto, certo? Houvesse uma revisão do direito, porque dentro de cada um desses problemas, novas situações estavam sendo criadas. Então era preciso ter novas soluções jurídicas para eles, problemas que antes não eram contemplados dentro da ordem clássica e medieval. Por exemplo, a descoberta do Novo Mundo, você tinha que ver as relações internacionais, né, como iam ser vistas, né, no sentido jurídico, as próprias guerras religiosas, a economia, os novos tipos de transação
monetária, certo? Vamos supor, o incremento do investimento como uma forma diferente de ação econômica, né? E a própria sedimentação aí dos estados nacionais enquanto estados realmente independentes, né? E o conflito que houve com a igreja, né? Porque a igreja tinha, de certa maneira, uma entrada nas nações, né? E com a consolidação dos estados nacionais, a igreja passa a ser algo alienígena às nações tomadas como nações independentes e autorreferentes, certo? Dentro desse processo, obviamente, né, um trabalho de intelectuais na área da filosofia, do direito principalmente, cada vez mais vai gerando uma nova razão, ou seja, uma nova forma de interpretar a própria razão, certo? Em termos clássicos, a razão ela tinha um caráter prático, ou seja, ela via os fins como prioritários, ou seja, a razão trabalhava tendo em vista o fim das coisas, certo? E com um novo tipo de razão que acabou sendo formado dentro desse contexto, né, um contexto de transição da ordem do direito, da ordem jurídica, essa nova razão ela passa a ser instrumental, ou seja, ela começa a dar ênfase maior aos meios e não aos fins, né? Ela deixa de ser, vamos supor, abstrata e passa a ser mais empírica, né? Ou funcionar de maneira mais empírica, certo? E isso vai derivar, né, numa nova ordem antropológica, um novo modo de você interpretar o homem, né, que passa a ser visto como algo isolado, não mais integrado naturalmente a uma sociedade, mas algo isolado, né, algo que é independente de qualquer sociedade. Pelo fato de ele estar dentro de alguma sociedade, já indica um certo conflito. Isso quer dizer que a própria sociedade, né, ela deixa de ser também um fator natural ao homem, né, algo que é inerente à natureza do homem e passa a ser apenas considerado como algo quantitativo, ou seja, algo que deriva do acúmulo de vários desses homens isolados, que no fim das contas estão todos lutando por seus interesses pessoais, certo? Então, da ética das virtudes, nós passamos à ética dos deveres, da regra, da obediência. Por quê? Porque somente através de deveres, regras e obediência, esses homens isolados que lutam entre si podem manter o status da sociedade, certo? Então quer dizer que a ordem invertida, porque deveres, regras e obediência fazem parte da sociedade, como a sociedade faz parte da natureza humana. E agora é interpretado por essa nova razão, por essa nova antropologia, como uma construção a posteriori, certo? Então, uma das ideias base, né, ou a principal ideia base para esse tipo de revolução das ideias e da visão antropológica do homem é, obviamente, o iluminismo, que proliferou nessa época, né? Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Kant, Locke. Desses homens emerge a ideia de que o fundamento do direito, né, é a vontade geral, ou seja, a vontade somada de cada um desses homens, certo? Então, o fundamento do direito passa a ser a vontade quantitativa, o cômputo geral dessas vontades livres, vamos dizer assim, da razão autônoma, né, que vai derivar no contrato social. Então, o contrato social ele passa a ser visto como a base para o fenômeno social, em substituição ao que era visto como lei natural e a ordenação divina do cosmos, né, na ordem clássica anterior. Então, a noção de justiça deixa de ser ancorada por uma realidade objetiva e transcendente, ou pelo menos por uma visão de uma realidade objetiva e transcendente. Isso você encontra em Aristóteles, em Tomás de Aquino, no seu, né, vamos dizer,
no seu teor político, né, o teor político da sua especulação teológica, e passa a ser fruto de uma construção racional e consensual. Este fenômeno, naturalmente, né, normalmente é chamado de justnaturalismo, mas é o justnaturalismo moderno, certo? Porque justnaturalismo, a palavra, né, vem de jus, né, que é direito, naturalismo, obviamente, né, é um direito natural no caso, né? Moderno, ele é diferente, não é a mesma coisa do direito natural, né, visto pela igreja, por exemplo. Porque esse justnaturalismo moderno, ele rompe com a visão teocêntrica. Não é mais Deus e sua ordem, mas é o homem e sua ordenação, e sua tentativa de se ordenar, né? Então, esse justnaturalismo, ele se torna, vamos dizer, o epicentro para a fundação de uma verdadeira província de juristas. Então, esse fenômeno, ele nasce dentro do ambiente personalista, individualista, né, pré-liberal, pré-burguês, pré-capitalista, etc., que deu origem ao Império das Leis, ao Estado de Direito. Então, nós temos que tomar como princípio, né, a origem das ideias e valores do direito moderno, a ascensão desse justnaturalismo moderno, que é diferente do direito natural promulgado pela Igreja, certo? Obviamente que a base de fundo para tais valores, né, desse justnaturalismo moderno, iluminista, é a laicização completa, né? A laicização moderna, né, ao contrário de como muitos pensam, não foi a mera separação formal, né, entre Estado e Igreja. Ela é um projeto de filósofos, né? Um projeto que visa substituir a transcendência religiosa, ou a visão de transcendência religiosa como pano de fundo para as ações humanas, por uma imanência politizada, antropocêntrica, certo? Individualista, certo? O Estado começa a tomar o lugar da Igreja, ocupar o lugar que ela tinha de mediador moral dos conflitos humanos, e a própria lei escrita toma o lugar, por exemplo, das escrituras, do Código de Direito Canônico, etc, etc, etc. Certo? Então, todo o conceito, né, da teoria moderna de Estado, nós podemos reduzi-los a uma secularização dos próprios conceitos teológicos. Tudo aquilo que a Igreja utilizou, né, no seu edifício conceitual, ele é desidratado a moldes seculares para o uso do Estado. Isso acontece dentro das universidades e dentro do gabinete desses filósofos modernos. Coisas como, né, conceitos como soberania ou soberano, né, um milagre jurídico, estado de exceção, tudo isso tem origem, né, dentro de um lexo teológico. São extraídos dentro de conceitos teológicos, de visões teológicas, mas transferidos, né, para o mundo da cultura através de um revestimento agora secular, um revestimento racionalista, certo? Então, esse fenômeno, ele acontece, já começa a acontecer nas universidades no século XVI, um pouco antes talvez. No século XVII ele já é, vamos dizer, uma corrente filosófica, né, através desses iluministas, através dos contratualistas principalmente, e no século XVIII em diante ele vai tomando a forma de uma verdadeira estrutura cultural, certo? A ponto de que nós chegamos no século XX, no fim do século XX, agora na virada para o século XXI, nós encontrarmos justamente, né, a questão do valor, né, tomado aqui como um conceito, como um princípio, a questão do valor, né? O que é o valor? A que se refere a palavra valor? A que se refere o próprio conteúdo daquilo que nós chamamos valorativo, algo que seja valorativo. Isso chega no século XX ao mundo da jurisprudência, vamos dizer assim,
como medida, né, para tudo que é feito pelo homem dentro da sociedade. Então, o valor ele passa a ser o critério, não mais Deus, não mais a natureza, não mais o próprio homem, mas o valor como algo que é transcendente ao próprio homem, como algo que o homem percebe, mas que não vamos dizer, uma construção dele, mas é algo que está nele, certo? E quando nós falamos de valor, este valor, que é central aqui para os interesses da nossa série, é o seguinte: derivado de todo esse arsenal iluminista, toda a laicização, né, de base, né, que serviu para a ascensão de novos tipos de valores, no sentido excludente, a visão de transcendência, a visão de um mundo espiritual realmente ordenado, né, vamos supor, você acessar valores metafísicos, certo? Isso tudo passa a ser contestado e a partir de um pano de fundo meio que kantiano, né, isso passa a ser reduzido à ideia de que o homem é composto por categorias de entendimento que descobrem ou abstraem da realidade essas entidades estranhas, essas entidades invisíveis, mas nem tanto reais, chamadas valores. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, tem um livro do filósofo jurista Ronald Dworkin, que a gente já mencionou aqui, talvez seja o guru de toda essa gentalha do mundo do direito aqui no Brasil, pelo menos dos seus maiores expoentes, um livro chamado Religião Sem Deus. Neste livro, Ronald Dworkin, ele argumenta que é possível e até necessário manter uma postura religiosa sem teísmo, ou seja, sem uma crença, né, direta a Deus. Isto é possível que haja uma fé em valores objetivos, como ele mesmo diz, como a dignidade humana, como a igualdade, a liberdade, mesmo sem crença em um Deus pessoal, porque para ele esses valores possuem uma realidade moral própria, independente, certo? Que não depende da vontade divina, né? E muito menos do consenso social. Não é o consenso social que, a partir das experiências humanas, vão, né, condensando ali um grupo de valores que vão sendo transmitidos por tradição, etc. Não, mas são entidades independentes. São, por assim dizer, transcendentes, sem transcendência sobrenatural, certo? Esse tipo de ideia, certo, é o que me leva a crer que o direito moderno passou a operar dentro de uma estrutura religiosa secular, ou seja, uma religiosidade sem teísmo, onde os princípios assumem o papel que antes cabia à própria revelação divina, transmitida pela tradição, trocando em miúdos, transmitida pela igreja, certo? Isso que eu chamo de Deus valor, né, porque virou um verdadeiro Deus, exige devoção incondicional. Todos eles promovem a devoção incondicional a esses valores, pois eles fundamentam os direitos, certo? Orientam as ações dos juízes, legitimam suas decisões, certo? Que ultrapassam até o próprio texto da lei, em nome de uma justiça superior, uma ética angélica, vamos dizer assim. Então, esse Ronald Dworkin, ele propõe, por exemplo, que a autoridade moral desta lei, da lei escrita, da lei positiva, decorre, né, de sua consonância com esses valores intrínsecos, ou seja, sem esses valores intrínsecos, independentes, essas entidades, esses éons, né, podemos dizer assim,
que o ser humano descobre, sei lá como, certo? São eles que dão realidade à autoridade moral da lei, a autoridade moral da lei, ou seja, das constituições, etc, etc. Não da sua mera promulgação. Então não é pelo fato de ter promulgado uma constituição baseada em valores objetivos de um povo que esta lei tem valor, mas porque ela tem que ser em alguma medida consonante a esses valores intrínsecos, esses princípios, ao Deus valor, certo? No entanto, essa sacralização laica dos princípios também transforma o juiz em quê? Em algo superior, uma espécie de guardião de um altar invisível, certo? De um altar etéreo, onde eles enxergam ali à sua frente valores e princípios superiores que os homens comuns aqui de baixo, idiotas como nós, não podemos, né? Porque nós não passamos num concurso público, a gente não estudou aquele camalhaço de letras e livros que eles estudaram, que não ganham os milhões que eles ganham, certo? Então, ali nesse clã de guardiões desse altar invisível dos valores, do Deus valor, ali a verdade não se descobre, mas se interpreta. Eles têm a chave de interpretação da lei. Não importa o que está escrito, o que importa é como esses guardiões a interpretam. Eles têm um código hermético, certo? Gerando uma espécie de paradoxo da liberdade absoluta, certo? Sob a tutela de praticamente de uma nova religião civil. Então, esses homens, eles se autodenominam ou se auto enxergam, né? Se auto percebem como sacerdotes divinos, sacerdotes desses valores, desses princípios que são transcendentes sem serem sobrenaturais. Em vista disso, a gente vê que muitos autores, muitos livros foram dedicados a um possível problema, né, do século XXI, que segundo uma vasta bibliografia seria o século da toga, ou seja, o século dos juristas. Eles mesmos dizem que no Brasil, principalmente, que até o século XIX foi o século dos legisladores, depois do século XX o século dos executivos e agora o século dos judiciários, certo? E muitos deles pensam que isso é uma dialética histórica hegeliana, vamos dizer assim, né? Um materialismo histórico que vai modificando a sociedade e que vai eclodindo novas formas, novas superestruturas, e uma dessas superestruturas são eles mesmos, né? Porque, por um lado, o colapso das grandes instituições tradicionais, né, como a gente vê aí, partidos políticos, parlamentos, igrejas, etc, etc, enquanto eles vão se degradando, o judiciário vai emergindo como uma instância de confiança que é a única capaz de instaurar um certo tipo de racionalidade e autoridade moral, certo? Eles se colocam como os salvadores de fato das sociedades, certo? No século XXI, como vem sendo chamado aí, né, o século da toga, seria o século do juiz. Como o quê? Como um novo sacerdote, só que agora um sacerdote secular que guarda a ordem pública, a ordem moral, etc., através desse hermetismo, desse código interno de interpretação das leis. Então a figura do juiz deixou de ser a de um sujeito subalterno ao poder político, ou seja, um sujeito que está ali dentro de um cargo, ele precisa cumprir as suas regras de cargo, pautado na divisão dos poderes, etc., etc., a não interferência política em outros poderes, etc., etc. Então ele passa a ser uma espécie de poder constituinte permanente. Tanto é que não são nem eleitos, né, nem elegidos, eles simplesmente chegam lá por critérios técnicos. É o sujeito mais safo, né? O sujeito que estudou mais, passou no concurso, ou virou juiz, aí de repente ele é indicado por algum presidente. Ele
está lá para o resto da vida. O presidente vai embora, mas ele fica. Certo? Isso faz com que a figura do juiz deixe de ser subalterna ao próprio poder político, tornando, né, a sua função, né, como uma instância de salvação nacional. Então, sobretudo em momentos de crise, é que esses indivíduos vão aparecer, certo? E dentro daquelas discussões de direita e esquerda, o presidente é corrupto, o outro é isso, o outro é aquilo, eles se estabelecem como os salvadores nacionais e como os restauradores da racionalidade, da autoridade moral daquele governo. Então o juiz vai assumindo aí uma função, né, como a gente disse, de um sumo sacerdote, mas de uma república laica. Né? Existia até um jurista argentino, o nome dele acho que é Horácio Rosati, que ele dizia isso, ó, os juízes vão se transformando conforme os contextos, né, conforme os países onde as cortes estão as cortes de cada país, etc., eles estão transformando em sumos sacerdotes de repúblicas laicas. O próprio Dworkin diz, né, os juízes estão se transformando, eles devem ser os intérpretes da vontade geral. Né? Então ele joga para cima do povo, ainda, ó, vocês todos querem isso, mas vocês não entendem o que vocês querem, mas nós entendemos. Nós interpretamos a sua vontade, que você não faz a menor ideia, né? E por mais que você não entenda nossas decisões, elas são as melhores coisas que podem acontecer a vocês. Por quê? Porque nós interpretamos de uma forma racional, uma forma reta, moral, etc, etc, coisa que vocês, imundos aí de baixo, vivem na confusão, são incapazes de perceber. Então, em muitos casos, esses juízes vão se assemelhar a verdadeiros oráculos sociais, certo? Decidindo o rumo de uma nação. Então, o século XXI vai presenciar, provavelmente, o surgimento de uma nova forma de soberania, a soberania judicializada, a juristocracia, certo? Mas, como a gente entende aqui, isso é apenas um epifenômeno, né, da ação de agentes ocultos da história, agentes de uma nova ordem mundial, que para muitos é uma conspiração, mas que para nós, né, estamos fartos já de ler sobre o assunto, e a bibliografia simplesmente não acaba, e muita coisa já passa a ser oficial hoje em dia, né, em relação a esse assunto. Então a gente nem discute muito sobre essa questão de ser encarado como teorias da conspiração. Isso daí é cenoura de burro. Então o juiz, neste novo século, não será apenas, né, aquele que divide ao meio com equidade, o dikastes em grego, né, aquela lâmina que divide com igualdade, uma linha, mas aquele que fala em nome de princípios invisíveis, de valores inegociáveis, de causas universais, etc, etc, como um padre. O que era para ser um poder moderador está se tornando um poder ordenador, um poder dinâmico, certo? E isso nos leva a nos perguntar, mas o que, afinal de contas, o que é um juiz? Certo? O que é um juiz? E chegou a esse ponto, né, de se achar tanto assim, mas o que é um juiz? Segundo Aristóteles, lá no livro Ética Nicômaco, o justo, né, em grego dikaion, o justo é aquilo que divide de forma igualitária. E quem pratica essa divisão é o juiz, o dikastes, que é aquele que restaura uma igualdade rompida. Então, onde há um rompimento da igualdade, há o corte do dikastes, que faz a coisa ficar dikaion, de novo, né? Ou seja, justa. Então, a justiça é uma espécie de quê? De proporção. E é uma proporção derivada de uma analogia aritmética, né? Então, a proporção e igualdade entre as partes. Ou, uma analogia geométrica, proporção é aquilo que é proporcional segundo uma ordem de mérito ou necessidade. Então, o juiz seria o quê? Em termos gerais, um meio termo,
entre o excesso e a carência, certo? É aquele que recompõe a simetria entre as duas. Mas com essa nova configuração, esse poder que vai sendo dado às cortes no mundo inteiro, claro que tomando em consideração o fenômeno em seus devidos contextos, etc., cada nação com um estágio de andamento desse poder supremo em desenvolvimento, tudo. Então, no mundo moderno, o juiz já não se vê mais como um restaurador do equilíbrio natural, certo? Não se vê mais como aquele que recompõe a simetria entre excesso e carência, entendeu? E ele já se vê como um agente de transformação social, porque ele já obedece a um plano implícito, um plano, certo? Um plano que meio que é dado a eles o poder de colocar em andamento. A gente vê isso porque a própria ambiguidade das leis, né, em face da razão interpretativa desses magistrados, essa ambiguidade das leis que eles falam, toda a lei é ambígua, a gente tem que interpretar aqui, pensar, rachar cuca, porque vocês idiotas não entendem, mas nós entendemos. Essa ambiguidade das leis, ela existe por causa da redação das próprias leis. Porque o que é escrito pode ser interpretado de 1000 formas, dependendo do grau de honestidade da pessoa, ou de burrice, certo? Você der a Constituição para um analfabeto, um semi-analfabeto, um analfabeto funcional, interpretar, ele não vai entender nada, é uma linguagem fechada, é uma linguagem de jurista. Mas se você der na mão de um juiz justo, ele vai interpretar aquilo ali conforme o senso comum. Mas se você der para um juiz imoral, ele vai interpretar aquilo ali conforme a adesão política, conforme aos planos, né, não declarados que ele tem e conforme o interesse dos seus chefes, que é o fenômeno justamente que a gente falou na última aula. A gente não entrou tão a fundo, mas a gente só comentou do ativismo, certo? Então, justamente para permitir interpretações plurais, mais e mais leis são redigidas com crescente abstração e ambiguidade. Eles próprios começam a tecer essa rede de palavras, né, herméticas, vamos dizer assim, para que depois as suas interpretações sejam mais plurais e conformes os seus próprios planos. Então, a fluidez dessas leis redigidas, a forma como o texto é escrito, transforma o juiz num verdadeiro intérprete supremo da norma, é quase como um oráculo. Então, você vê até naquele autor lá, Jacques Derrida, ele chamou isso de mística da decisão. E olha que Jacques Derrida é um autor bastante controverso, bastante louco, certo? E a sua mística da decisão, ele quis dizer que o juiz, né, basicamente interpreta não apenas com base na lei, no que está escrito, mas também com base em princípios, valores, contextos culturais, ou até mesmo, em alguns casos, a própria pressão social. Mas essa pressão social, ela começa a ser a pressão social de uma pequena sociedade, de uma sociedade de eleitos, uma sociedade de privilegiados, que nós, no fim das contas, às vezes não conseguimos rastrear, né, na densa nuvem de mistérios que há dentro do jogo político, do jogo do capital, do jogo da revolução, certo? Então, quanto mais o direito torna-se fluido e a vontade do juiz, né, passa a ter uma força criadora, semidivina, a rigidez da legalidade clássica é dissolvida. Então, a forma de interpretar classicamente, né, os conceitos jurídicos se dissolve para essa nova forma, que é a forma do quê? De você criar cada vez mais textos herméticos, fechados e, em sua essência, ambíguos, para justamente poder, na medida do possível e na medida da necessidade desses grupos dominantes, poder lançar ali uma nova interpretação, uma interpretação que às vezes eles falam, não estava tão claro para os homens da época, mas agora está claro para nós devido às mudanças da sociedade, etc, do andamento, do progresso das ideias e tudo mais. Claro que isso obedece, né, a nossa tese, que obedece a ideia de agentes ocultos,
porque a erupção do ativismo judicial não é um fenômeno isolado. Você encontra isso daí em diversas nações, mais ou menos com os mesmos moldes, mas cada um num grau específico, conforme o contexto. Né? E isso é a manifestação de um movimento subterrâneo. Né? É a manifestação, vamos dizer, evidente, visível de um movimento subterrâneo, que está vinculado a vários tipos de redes aí, acadêmicas, fundações internacionais, ONGs, grupos financistas mundiais que desejam, no fim das contas, reestruturar o modelo democrático liberal para um modelo, né, entre aspas, democrático global, revolucionário, onde o juiz é um dos seus cães de guarda, que não apenas julga os casos, mas cria a própria jurisprudência para reformar a sociedade. Então a toga encobre esta nova forma de soberania, que é a forma de soberania tecnocrática. Aí vai entrar toda a questão da tecnologia, do desenvolvimento das inteligências artificiais. Tudo isso daí será contemplado por nós em algum momento com uma série específica. Podem ficar tranquilos, certo? Mas o fato aqui é que o judiciário tornou-se um instrumento de uma engenharia política, certo? Que está por cima da própria soberania popular ou da soberania nacional, certo? Tudo por conta desses princípios, valores etéreos que estão acima da lei. Mas na verdade não são etéreos, porque eles são derivados dos princípios teológicos desde lá, né, da origem das ideias, né, do direito moderno. Mas agora elas estão muito mais dissecadas de seu componente metafísico-teológico. Então o fenômeno da justiça de princípios, impulsionado aí pelos teóricos como Ronald Work, ele coloca princípios como igualdade, dignidade, liberdade acima da própria legislação. E essas são coisas que estão acima da lei. Isto aí gera uma expectativa quase mística em relação ao juiz, porque ele passa a representar a encarnação da justiça verdadeira, ou seja, daquele sujeito que tem acesso a esses éons, essas ideias, né, platônicas, que estão no mundo das, aquelas ideias que estão lá no mundo dos astros, onde só eles acessam, muito além da própria letra da lei, porque a letra da lei está aí visível para todo mundo, mas o entendimento é só nosso. Isso daí é o surgimento de uma nova figura messiânica, que é o juiz salvador, gente, que se une aí, vamos dizer, ao clamor popular, ou o clamor das elites dominantes, ou o clamor dos poderes ocultos da globalistas para corrigir os erros das instituições. Aí tudo se torna um negócio híbrido, né? Política, religião, mercado, tudo isso daí está junto na figura desse novo sacerdote. Então o que a gente está querendo dizer é que isso daí faz parte de um desenvolvimento não só político, mas no sentido geral, no sentido de religião, inclusive, de mercado, porque o juiz agora ele age, né, em nome da moral, né, impulsionado aí por todas as políticas de minorias, de ONGs, etc, interesses econômicos camuflados, que nós não sabemos de onde vem. E quando sabemos, somos acusados de teóricos da conspiração. Então isso tudo é um clero, é um novo clero, que é instituído através de cerimônias públicas, que contém linguagem hermética, ritos, etc. Você vê que as salas de audiência, elas funcionam como templos jurídicos, uma igreja, basicamente, invertida. Você vê a linguagem do direito. A linguagem do direito é totalmente hermética, quase litúrgica. O juiz ocupa ali um lugar, né, de centro, ali, lugar do terceiro neutro, figura ritual, representa a razão pura entre as partes. Né? A toga, o martelo, o vocabulário arcaico, os ritos processuais, tudo aponta para o quê? Para essa sacralização do julgamento, da ideia de julgamento, que não é mais um julgamento civil, não é mais um julgamento divino, é um julgamento
né, dos valores, dos princípios. Então a condenação é um ato performático de instituição desse novo rito do direito, um sacrifício simbólico. Quando alguém é condenado, é um sacrifício simbólico que restaura a ordem e reafirma o poder deste novo sacerdócio, agora o sacerdócio secular, perdão. Certo? Claro que isso daí se baseia, claro que isso daí se baseia naquilo que a gente falou, uma religiosidade sem Deus, uma religiosidade ateia, que se reduz nada mais nada menos a uma religião da autorreferência do indivíduo. Certo? Por onde você olha hoje em dia na sociedade moderna, contemporânea, a autorreferência do indivíduo é o grande Deus das pessoas. Certo? E a justiça revolucionária, esse processo que a gente está descrevendo aqui, se alimenta dessa religião do eu, que no fim das contas é uma experiência gnóstica que está em todos nós, certo? E está na sociedade, espalhada aí à torta direita, como a gente já falou na série A Nova Era Gnóstica. Então, eles se aproveitam disso, dessa religião do eu, da autorreferência do indivíduo. Então, o indivíduo autodefinido, autorreferente, ele vai sempre exigir que o mundo jurídico reconheça a sua identidade, os seus sentimentos, seus desejos, seus sofrimentos, como direitos inalienáveis. Ou seja, vai ser os leigos deste novo ministério da justiça. Porque a justiça aqui não busca mais o bem comum, ele busca a validação subjetiva destes seus, vamos dizer, convertidos, desses seus fiéis. Porque o juiz aí já se tornou psicólogo, já se tornou sacerdote, já se tornou terapeuta social, legitimador das dores pessoais, e isso tudo em referência aos fundamentos universais do que? Do valor, do Deus valor dos princípios independentes. Então o direito se dissolveu, certo? E virou o que? Apenas uma expressão do afeto. O afeto que esses magistrados podem ter por esses seus fiéis. E o tribunal se tornou altar de uma verdadeira religião humanista centrada no indivíduo soberano, uma religião sem Deus. E por que isso é grave? Isso é muito grave porque a gente lembra do julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Poucos fazem essa referência. O julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo, como já comprovado em obras como Valor da Assembleia, que pronunciou a pena de morte contra Jesus Cristo, de Augustin e Joseph Lehmann, dois irmãos judeus convertidos ao catolicismo, livro do século XIX, que ali eles demonstram que houve, no mínimo, quase 30 ilegalidades no processo de Cristo, né? Olhando assim de forma histórico-jurídica, o julgamento de Cristo. E isso mostra que essa questão da justiça se tornou uma espécie de maldição secular, ou seja, enquanto Cristo estiver na cruz, enquanto aqueles que o condenaram injustamente não assumirem o seu erro, a justiça do mundo será sempre falha, não só por uma inerente disponibilidade humana ao pecado, né? Mas justamente por referência à morte de Deus na terra, a morte redentora para nós, mas que não deixa de ser injusta aos olhos humanos. Nosso Senhor Jesus Cristo foi levado lá para o Sinédrio, que era o tribunal religioso, vamos dizer assim, dos judeus, que naquela época era chefiado por Caifás, mas quem mandava, na verdade, era o seu sogro, o Anás, que tinha meio que saído de cena, assim, controlava tudo. Caifás morria de medo dele. Esse Sinédrio era uma assembleia de mais ou menos 70, 75 pessoas que, além das funções administrativas, tinham o poder de julgar. Então, quando eles levam lá Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, para Pilatos tinha uma outra categoria, ele
ele era outra coisa, ele era um romano, um governador romano, que estava ali para resolver problemas de impostos, rebeliões, etc, etc. Então, quando Jesus Cristo é levado até Pilatos, ele está sendo levado no contexto, né, de uma querela, vamos dizer assim, né, de um julgamento teológico, mas quando ele é apresentado a Pilatos, ele é apresentado como um contraventor político. Aí ele quer se fazer rei dos judeus, etc, etc. Mas isso é uma das ilegalidades, porque o Sinédrio não podia fazer isso. Ele não podia testemunhar de forma mentirosa sobre o que estava sendo acusado. E eles fizeram isso. Então Pilatos olhou, perguntou, mas o que ele fez? Aqui não é problema de imposto, não é problema de rebelião, já sei, vou mandar ele, né? Vou mandar ele para o Herodes. O Herodes é judeu igual vocês, ele toma conta da Galileia lá, que é onde o Cristo veio e tudo mais, vamos mandar para o Herodes Antipas, né? O Herodes Antipas era o responsável ali por resolver os problemas de ordem religiosa e da própria organização social. Então, quando chega Jesus Cristo para Herodes, Herodes faz umas perguntas para ele, Jesus não abre a boca, não fala nada. Herodes trata ele como esse cara aqui é um louco, esse cara aqui não está se fazendo de Messias, coisa nenhuma, isso aqui é inofensivo. Veste ele de branco, segundo a tradição, e manda ele de volta para Pilatos. Inclusive, vestir de branco significava que a cor da roupa, né, uma cor branca, alva, né, era chamada de roupa cândida. Então, toda vez que iam apresentar algum candidato, né, a algum posto político lá em Roma, eles trajavam uma roupa branca, que era cândida, e ia se apresentar. Por isso que o nome candidato vem disso aí, dessa roupa cândida. Então, ele manda Jesus para lá, para que o próprio Pilatos, a bomba é sua, né? Só que Pilatos estava cheio de problemas com essa questão. Por quê? Porque se ele não queria aparentemente condenar Jesus à cruz, tentou de todas as formas ali indiretas tirar ele daquele enrosco, mas ele no fim das contas era um homem de moral fraca e preferiu entregar a Cristo do que se auto-entregar. Por quê? Existia uma lei lá que era a seguinte: quando alguém apresentava alguém acusado, o sujeito aqui está acusado disso, qual é a pena? A pena para isso é a morte. Tá, então vamos ver aqui, vamos fazer o julgamento. Se descobrisse que o acusador estava acusando sem realidade, ou seja, o acusado não tinha culpa no processo, a pena que deveria ir para o acusado, no caso aí, a morte, deveria recair sobre aqueles que acusaram. Então, como é que Pilatos ia fazer isso daí e ter que condenar 70 e poucos sujeitos ali do alto clã dos judeus? Porque os judeus, ao contrário do que dizem, pelo menos essa classe sacerdotal, essa elite judia, eles eram muito bem integrados a Roma, eles praticamente eram romanos, essa que é a verdade. Então, como é que ele ia fazer isso? Imagina a confusão, o problema, né? A rebelião que ele não podia criar, o problema político que ele não podia criar. Estava ferrado com o imperador. Então tudo isso envolvia, né, o jogo de interesses do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo ali, né, do julgamento. Certo? Então ele joga a bola para a torcida, e a torcida grita o quê? Crucifica. Certo? Então você vê que há um simbolismo, se a gente procurar, há um simbolismo no próprio julgamento de Cristo, certo? Em relação ao juízo dos homens. Por quê? Se a gente tomar a verdade como a luz para o intelecto, ou seja, a verdade é o que ilumina o nosso intelecto. Então a justiça, ela é a ordem da vontade. Quer dizer, a vontade, ela só está em ordem se ela estiver justa. Onde faltar a verdade, ou seja, onde faltar essa luz sobre o intelecto, esta ordem da vontade se torna confusa. Por quê? Porque a verdade, a vontade nada enxerga, ela precisa dos olhos do intelecto, mas o intelecto não está vendo nada. E o juízo confuso, ou seja,
O juízo confuso é a própria definição de falta de justiça. E onde há falta de justiça, o próprio juízo se torna perverso. Certo? Tendo em vista isto, uma objeção pode aparecer para nós em relação a uma comparação com os tempos atuais, né, de justiça, com essa justiça injusta dos tempos de Cristo. Objeção esta que parece, né, a nós que nós não devemos comparar os julgamentos de Cristo com os tribunais do nosso tempo, porque o Filho de Deus foi julgado injustamente pela cegueira dos homens, enquanto que hoje em dia os juízes, né, são homens que buscam satisfazer a justiça social, né, com base nas leis humanas. Então, como é que pode isso? Se lá foi uma injustiça porque os homens eram cegos, não enxergavam que ele era Deus, e agora os juízes querem fazer o certinho, essa é a primeira objeção. A segunda é o seguinte: Cristo foi entregue pela inveja e até pelo medo interesseiro político de seus adversários, o que é indigno, né, de se equiparar, né, vamos dizer assim, com a imparcialidade esperada nos sistemas jurídicos modernos. Essa seria a segunda objeção. A primeira, os homens não enxergavam bem as coisas, né, e hoje os juízes enxergam. A segunda objeção, havia medo e inveja. Hoje em dia não, hoje em dia só tem racionalidade imparcial. Então, aqueles acontecimentos da paixão não podem ser eventos, não são apenas eventos históricos. Aliás, então, aquelas são eventos históricos localizáveis no tempo, diferentes dos nossos aqui. Não são sinais perenes da condição humana, mas são sim. São sim, e é isso que a gente quer deixar como mensagem final da nossa série. Porque os 3 julgamentos de Cristo são o religioso, que é este diante do Sinédrio, o político, diante de Pilatos, certo? E, de certa maneira, o popular, né, diante da multidão. Vamos excluir aqui, por enquanto, o do Herodes, porque vamos dizer que o Herodes é um misto entre político e religioso, tá? Está incluso nesses dois. Isso por si só já são alguns espelhos aí simbólicos, né? De quê? De vícios. Vícios humanos que em toda geração podem obscurecer o reto entendimento, o reto exercício do próprio juízo. Certo? Isso são reflexos do quê? Do eterno conflito entre a verdade objetiva e os interesses subjetivos, ou seja, entre a graça e o pecado. E por isso são espantosamente atuais. Então, nada disso de dizer que, como na objeção 1, naquela época os homens eram cegos e não tinham a justiça esclarecida, e hoje em dia os juízes, né, têm a justiça esclarecida, então eles têm base nas leis certinhas. Não, isso aí já cai por terra, porque os outros 3 atendem ao que é a condição viciante da realidade humana. E a objeção 2 também, porque é indigno, né, você dizer que equiparar com imparcialidade, né, os sistemas jurídicos modernos, porque naquela época existia medo e inveja por parte dos detratores de Cristo, e hoje em dia não existe. É indigno você fazer isso, mas não, porque a condição humana permanece a mesma, a condição de luta entre a verdade objetiva e os interesses pessoais. O julgamento religioso no Sinédrio, ele então vai representar um tipo de uso da lei, que é o uso da lei sagrada, né? E nela, né, ou nele, né, a verdade foi sacrificada em nome da ortodoxia aparente, certo? Então, em nome da ortodoxia, da maneira como aquele Sinédrio via a questão política, religiosa, sei lá, embrenhada ali com o mundo romano, o que é a verdade do Cristo ali, como Messias, como alguém inocente, foi sacrificado. Não só o Cristo, mas a verdade. Mas o Cristo é a verdade. Então,
Há unicidade nessa coisa. Tal julgamento de Cristo simboliza o que ocorre quando o nosso juízo se faz refém de algumas interpretações parciais da lei, moldadas por conveniências ideológicas. Então, de certa maneira, naquela época, as ideologias já começavam a fazer o seu estrago. Porque qual que era a ideologia daqueles judeus? Era a conservação do seu poder. Qualquer discurso que eles pudessem inventar para a manutenção desse poder, dessa sua simbiose com Roma, estava válido. Certo? Hoje, tal figura, ressurge quando os tribunais, por exemplo, deixam de conduzir por interpretações éticas tendenciosas, travestidas de zelo moral, deixam de dar uma sentença justa. Ou não acontece isso? Estamos vendo um caso agora aí, contemporâneo, que eu não vou citar aqui, mas todo mundo sabe o que eu estou falando. Então, hoje em dia, há um julgamento ético-religioso também, tendencioso, travestido de zelo moral, tentando resguardar certas conveniências ideológicas. Em termos de julgamento político, o julgamento de Pilatos, aquilo mostrou que o juiz fraco, ou seja, aquele que reconhece a inocência, mas teme o clamor popular, os custos políticos da justiça, etc., é um símbolo que a gente pode adequar ao ativismo judicial. Ou seja, aquele ativismo judicial mais passivo que obedece ao poder que está acima dele. Aquele que, por medo da opinião dos seus mestres obscuros ou da instabilidade dos seus cargos, lavam as mãos, tomam a decisão conforme esses critérios. Hoje em dia, a gente vê algo semelhante quando o juiz, por exemplo, busca agradar esses poderosos, preservar sua autoimagem, em vez de seguir a boa e velha reta razão da justiça. Certo? Em termos de julgamento popular, que é quando põem lá Jesus e Barrabás juntos, o perigo de entregar o juízo à turba, ou seja, à democracia, ao povo, é iminente. Por quê? Porque esse julgamento popular que Jesus teve com Barrabás ali é a figura da democracia sem virtude, ou seja, é a da demagogia, onde a emoção, a manipulação toma lugar da verdadeira prudência. O povo estava sendo enganado por duas narrativas. A narrativa de que Jesus era um criminoso, certo? E a narrativa de que Roma não queria, de certa maneira, se envolver em um processo devido a uma causa teológica. Então, por um lado, o povo estava ouvindo ali, não, olha só, ele blasfemou. Aí, de repente, ele ouve das mesmas bocas, não, olha só, ele se fez rei. Então, ele cometeu um crime político. Certo? Então, duas coisas para enganar os trouxas que ali estavam e eles tomaram a decisão de gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, nos dias de hoje, isso fica patente, manifestado aí, quando, por exemplo, decisões judiciais são feitas à própria imagem dessas paixões coletivas, que vão começar a ser cada vez mais e mais enganadas por esse clã, por esse novo clero que a gente vê aí no judiciário, a justiça revolucionária. Certo? Por quê? Porque pressionados pela mídia e por grupos de interesse, a verdade dos fatos é jogada para escanteio e o povão não acredita. Então, o julgamento de Cristo, só para fazer um complemento aqui, quando ele vai para Herodes, embora tenha sido rapidamente ali, aparentemente insignificante, ele revela muita coisa. Uma delas é a seguinte: a corrupção do juízo.
sob a forma do quê? De um cinismo frívolo, certo? Que foi o que Herodes fez, e transformou o tribunal em um espetáculo. Então, a medida do espetáculo de cinismo é o que está entre o julgamento religioso, o julgamento político, e é o que conduz o julgamento popular. Porque Herodes, ele queria ver os milagres de Cristo e passou a tratar ele, né, como um bichinho, com curiosidade, etc. Não como uma pessoa, não como alguém que devia ter respeito ali para ver a sua causa. Por que estavam acusando ele? Ele virou apenas um instrumento de circo, né, um instrumento de divertimento. Não se comportou como um sujeito de justiça. Então, isso é importante porque esse tipo de juízo é símbolo daquele tipo de autoridade que, já tendo perdido o senso de reverência pelas coisas santas, pelas coisas graves, pela verdade, pelas coisas sérias, reduz a justiça ao entretenimento e ao jogo político. E é isso que nós vemos hoje. O resultado de uma visão pervertida da religiosidade, o resultado de uma visão interesseira, elitista, conspiracionista da política, né? O julgamento popular torpe, tudo isso daí, né, de certa maneira se cristaliza num comportamento como o de Herodes Antipas, né, que transforma tudo em entretenimento barato. Porque é o juiz, em sua vaidade ou indiferença, que busca agora impressionar ou manipular a plebe. Ele não condena, mas também não defende. É o juiz que ri enquanto a inocência sangra. Mas no caso do Brasil aqui e de muitos lugares, ele condena sim, mesmo que indiretamente condena. Então, simbolicamente, Herodes é a figura do populismo jurídico, populismo midiático, que os julgamentos se tornam os palcos, os circos, né, e os direitos são moldados pela conveniência do momento, não pelo amor à verdade. Jamais pelo amor à verdade, pelo amor de Deus, nem acredito que verdade exista. No máximo, a verdade é um desses valores transcendentais, mas sem sobrenaturalidade que eles acreditam, esses éons, né, da nova ética aí do século XXI. No dia de hoje é manifestado toda essa tendência na espetacularização dos processos. Você vê que tem até a TV Justiça, tem tudo aí promovendo, né, esse circo religioso, na busca por fama, da notoriedade dessas. Você vê até o carecão lá se fazendo lá de poser, tirando foto, né, olhinho fechado, né, um escárnio com a cara de todo mundo, verdadeiro escárnio. Então, para concluir, a resposta à objeção 1, né? Vamos ver, todo mundo lembra, se não lembra eu vou ler de novo. Objeção 1, parece que não se deve comparar os julgamentos de Cristo com os tribunais de nosso tempo, pois o Filho de Deus foi julgado justamente por cegueira dos homens, enquanto hoje os juízes buscam fazer justiça com base nas leis humanas. Agora vamos fazer aqui como uma disputátil, né, de São Tomás de Aquino, lá medieval. Resposta à objeção 1. Embora os juízes de hoje se proponham à justiça, são ainda homens sujeitos a paixões e a estruturas de poder. Quando se afastam da verdade natural e divina, repetem, mesmo sem perceber os erros dos antigos, ou podem estar dispostos a errar como os antigos, né, por interesse, por vaidade, etc. Resposta à objeção 2. A objeção 2 é aquela: além disso, Cristo foi entregue por inveja e medo político, o que é indigno de se equiparar com a parcialidade esperada nos sistemas jurídicos modernos. Resposta à objeção 2. O paralelismo não visa igualar as pessoas, mas iluminar os princípios. O drama da paixão é arquétipo perene. Toda vez que o justo é julgado por critérios torcidos, Cristo é novamente crucificado na figura dos inocentes. Então é isso, minha gente. Os julgamentos de Jesus são como, concluindo aqui, uma tríplice advertência a todos nós, a humanidade em geral, que passa agora por uma transformação do jogo de poder,
onde o poder judiciário se torna, né, uma espécie de religião, uma espécie de clero, né, de seita, né? E essa tríplice advertência mostra que essa nova forma de justiça, que não tem nem nada, nenhum resquício de humildade, né, se corrompe facilmente por ideologias, né? Que o poder, né, do mundo enquanto tal trai a verdade e que a voz do povo, né, absolutamente sem virtude, sem sabedoria, pode eleger o mal como o bem, ainda mais em tempos onde a informação é muito bem domesticada, é muito bem controlada. Então, nos tempos atuais, nos dias de hoje, qualquer juízo, né, tende a se afastar cada vez mais da reta razão natural e se curva aí facilmente aos ídolos aí da moda, né, aos ídolos do momento, e vira uma sombra do tribunal que condenou, né, o justo por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Que nos deixou em Mateus 5,6 aquela frase de esperança: felizes os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não por esses mequetrefes, não por esses asseclas, não por esses mensageiros do demônio da justiça atual, mas pelo próprio autor de tudo, pela própria justiça divina, certo? Não pela justiça dos homens, mas pela justiça divina, que, no fim das contas, sabe tudo, sonda os corações e até corrige os tempos. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Mais uma série concluída. Espero que tenha ficado claro a ideia geral da série. E agradeço a todos que ouviram as 3 partes. E nos vemos em breve aí na próxima série que a gente vai lançar. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu!